Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo, o que continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos, e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de comentar um trecho da entrevista do Monark com o Alan dos Santos. O nome do vídeo é A Treta Nando Moura e Alan dos Santos. E uma questão que me chamou a atenção no Monark é que parece que ele é uma pessoa completamente dessintonizada da realidade, e em particular não somente para chamar o Alan dos Santos, como também para dar um certo aval aos absurdos que o Alan dos Santos fala. Se existe uma criatura mais queimada na internet, dentre tantas outras, é o Alan dos Santos, pelas questões que envolvem a sua pessoa. E eu posso até compartilhar com vocês, porque eu conheci pessoalmente o Alan dos Santos. Uma vez ele me convidou para fazer uma palestra. Ele tinha um movimento de dois homens só, ele e o Rodolfo Loreto, chamado Vera Fides. Esse era o nome do movimento dele, ou de um grupo que ele queria criar. E ele arranjou um espaço para fazer uma palestra sobre perseguições antirreligiosas, né? Perseguições à Igreja Católica, principalmente do século XX, e eu falei sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Sobre as perseguições da República Espanhola contra a Igreja, enfim. No começo, ele me parecia ser uma pessoa palatável, uma pessoa razoável. Mas eu fui percebendo algumas incongruências, e depois de um certo tempo eu tirei a conclusão de que o Alan dos Santos é uma pessoa, pessoalmente falando, intimamente falando, muito complicada. E eu percebi assim por certos comportamentos, tá? Eu acho que você já deve ter percebido que ele é uma pessoa um tanto histriônica, assim, uma pessoa exaltada. Embora essa exaltação me pareça assim uma coisa um tanto de uma criança birrenta, né? Quando o Alan dos Santos se sente ameaçado ou contrariado em alguma coisa, por mínima que seja, ele age daquela maneira. E foi assim que eu percebi quando eu fui conversar com ele. Aí parece que houve uma conversa sobre teologia, e o sujeito passou horas e horas falando a mesma coisa, querendo se justificar alguma coisa. E aquela coisa de ataque ao Concílio Vaticano II, aquela coisa de fazer uma releitura segundo sites tradicionalistas católicos e tudo mais. E eu falei assim pra ele: olha, Alan, eu não vou discutir contigo em detalhes sobre isso, porque eu precisaria, isso naquela época evidentemente, hoje já teria uma leitura melhor, eu precisaria ler o Concílio Vaticano II, porque eu acho que muita gente fala do concílio e pouco lê esses documentos. E ele começou a me provocar, insistir, e aquilo ali me causou uma certa irritação, um certo aborrecimento, porque havia tanta coisa para conversar, e ele e o Rodolfo Loreto ficaram naquela nota de um samba de uma nota só, sabe? E aquilo começou a me incomodar. E quando eu cheguei assim na casa dele, tudo bem, o cara me recebeu e tal, mas eu fiquei assim: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque o cara realmente tinha uma coisa assim que me pareceu estranha. E depois disso a gente realmente nunca mais foi o mesmo. Isso no primeiro dia, tá? Depois, o que ocorreu? O Alan dos Santos começou a decretar regras da moda modesta na internet. E na cabeça desse povo, não somente do Alan dos Santos, até o Rodolfo Loreto, embora o Rodolfo Loreto seja uma pessoa mais razoável, porque o Rodolfo Loreto é uma pessoa mais conciliadora. Eu diria que o Alan dos Santos é o Dom Quixote e o Rodolfo Loreto é o Sancho Panza, sabe? Assim, é uma relação interessante daquela de um sujeito mais exaltado e outro mais pacífico. Mas seja o que for, esse pessoal tem uma visão muito superficial da doutrina católica e muito imanentista da doutrina católica. Eles têm uma romantização do passado, na verdade. É por isso que o Alan dos Santos e muitos outros aí ficam com gravatinha borboleta, ficam com um suspensório, né, se vestindo como, sei lá, uma criatura da era vitoriana, digamos assim. Coisas que realmente não são necessariamente importantes, até superficiais dentro da doutrina católica. A questão da modéstia propriamente dita não é a forma, tá, apenas de você se vestir. É também como aquilo é entendido. Porque evidentemente que, embora a igreja pregue sempre o pudor e etc., mas, por exemplo, quando se fala se a mulher tem que ter
uma roupa abaixo do joelho ou acima do joelho, se nós voltássemos ao século XIX, a concepção de pudor seria bastante diferente. Na verdade, as mulheres não podiam mostrar nem os braços nus dentro de uma determinada época. Claro que depois mudou. Mas havia situações, por exemplo, que as mulheres não podiam mostrar nem as pernas, nem mesmo os tornozelos. E eles se apegam a questões extremamente temporais e transformam aquilo ali em plano absoluto. Ah, porque na época de São Pio X a pessoa regulamentava tal coisa. Não, pera lá, São Pio X é mais de 100 anos atrás. Não se aplicam aqueles conceitos nos dias de hoje dentro do vestuário. Mas esse pessoal fica preocupado com esses detalhes, coisa de farisaísmo mesmo. Aí eu brinquei, isso foi no Facebook essa discussão, que eu vi entre eles lá, conjecturando o que é a moda modesta, e eles se preocupam muito mais com a forma do que com a essência da modéstia. Eu coloquei um retrato de Filipe II da Espanha, rei da Espanha, pintado por Tiziano, em que vocês vão perceber que no século XVI os homens vestiam calções curtos, por assim dizer, e no meio do calção você tem uma saqueira como se fosse uma prótese de um pênis ereto, que era a moda do século XVI, e que, claro, você vê nas pinturas de Bruegel, você vê até mesmo nos lansquenetes. Os lansquenetes eram aqueles soldados alemães, prussianos em sua maioria, mas também tinha suíços, enfim, germânicos em geral, que ofereciam serviços como mercenários. E uma das extravagâncias de sua vestimenta é ter uma saqueira, aquela parte que fica no pênis, de uma forma ereta e grande. E essa moda pegou na Europa. Aí eu brinquei com o Alan dos Santos dizendo: olha aqui a moda modesta do século XVI. O Filipe II entrando com aquelas roupas que hoje, sei lá, seriam consideradas obscenas para os dias de hoje, seriam consideradas até hilárias, extravagantes. E aí ele ficou profundamente ofendido e cortou o papo comigo. Ah, não sei o que, você precisa da teologia, moral, não sei o que, começou esse papo furado todo. E depois disso, a gente teve outros desentendimentos. Quando eu fiz uma crítica, e olha que eu contribuí para o Terça Livre de alguma forma, assim com conteúdos, com participações, e quem me convidava quase sempre era o Rodolfo Loreto. E o Rodolfo Loreto é um cara muito gente boa. Ele só é um pouco enganado, é um pouco iludido, mas ele é uma pessoa boa. Tá? O Alan dos Santos nem queria ver minha cara, mas o Rodolfo Loreto sempre preservou a amizade e tentou num sentido de conciliação. Pois bem, num belo dia, eu fiz uma crítica construtiva ao Terça Livre, isso por volta de 2015, 2016, sobre essa tendência, por assim dizer, pró-sionista, né? Essa tendência maniqueísta de ver o Estado de Israel como, sei lá, o primor das virtudes, e a autoridade palestina como o demônio na terra, terroristas, muçulmanos, não sei o que, blá blá blá. E dentro dos meus estudos, olha que eu cheguei a acreditar nessa besteira, nessa bobagem neoconservadora. Mas quando você estuda a história do Estado de Israel, e quando se estuda o que significa aquela briga entre palestinos e judeus, nós percebemos que aquilo ali não é preto no branco, é uma coisa muito cinza. Existem erros de um lado e erros de outros, abusos de um lado, abusos de outros. E não é porque Israel seja um país democrático e muito aproximado dos nossos sistemas políticos, que necessariamente isso isenta Israel de seus problemas e até mesmo de suas culpas. E nós temos que entender que palestinos não são apenas muçulmanos. Há palestinos cristãos. E muitos dos palestinos cristãos são nacionalistas palestinos, né? Eles defendem a causa de um Estado palestino. Por N razões. Isso porque essa direita neoconservadora omite o fato de que os cristãos também são muito maltratados em Israel, ou pelo menos dentro da autoridade palestina. Por exemplo, os soldados judeus lá têm um projeto de ocupação político-militar, né, em que restringem os direitos de vida dos palestinos. Não estou dizendo também que os palestinos sejam santos, né? Existem grupos terroristas islâmicos e até palestinos que não são necessariamente só islâmicos, né, que também fazem algumas coisas contra Israel, enfim. Na verdade, ali você tem uma briga, uma situação complicada, e também você tem uma briga de narrativas também, em que cada um tenta legitimar a sua própria esfera de ação.
Mas, por exemplo, o patriarcado latino em Jerusalém, as igrejas demais ortodoxas na Palestina, etc., sofrem bastante com o Estado de Israel, porque a tendência de uma determinada facção política do Estado israelense é transformar Jerusalém numa cidade judaica. E eles colocam inúmeras barreiras contra os cristãos e os muçulmanos. E os cristãos evangélicos estão cagando andando para os cristãos que não são da alçada, né, de sua pseudo-teologia sionista. Mas enfim. O Alan dos Santos, quando soube disso, eu ouvi falar que ele ficou furioso. Dizem que ele socou na parede. A mão, né? Pá! De raiva. Uma coisa que não tinha motivo algum, porque eu não fiz uma crítica pessoal ao Alan dos Santos e não fiz nem mesmo uma crítica à totalidade do projeto do Terça Livre, que no meu entender havia defeitos, mas poderia ser um projeto bom se tivesse um pouquinho de autocrítica. E aí o Alan dos Santos me chamou de filho da puta pra baixo. Ah, filho da puta, você não vale nada, não sei o que, não sei o que. Aí foi uma briga, não sei o que. E quem foi o elemento conciliador foi o Rodolfo Loreto. E a partir daí comecei a ver o quanto o Alan dos Santos não é um flor que se cheire. Houve as eleições e houve também o caso da ascensão de Bolsonaro. E aqui nós temos uma situação bastante nebulosa na vida de Alan dos Santos, que é o seguinte: um sujeito que eu conheci pessoalmente, que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, morava em Nova Iguaçu, e de repente ele foi lá pro interior do Rio Grande do Sul, casou com uma moça, tudo. Não vou tocar nessas questões pessoais, isso aí pra mim não me interessa. Mas do nada ele saiu dali para se tornar o queridinho do governo Bolsonaro. E ele transformou o Terça Livre numa espécie de porta-voz do governo Bolsonaro. E aqui entra um aspecto bastante infeliz da vida dele, e não somente da vida dele, mas como comunicador. O quanto ele foi enganoso, o quanto ele foi estapafúrdio, o quanto ele foi lamentável enquanto informante. Porque, veja, ser um canal de direita não quer dizer que você seja um canal de gado ou um canal governista. São duas coisas distintas. Um canal de direita, no meu entender, é aquele que segue certos princípios e que segue certos postulados e que faz um debate público, inclusive de crítica e também de autocrítica. O que aconteceu com a direita brasileira foi uma coisa tão louca que esse pessoal simplesmente se enveredou. E detalhe, não foi por interesse ideológico, não, foi por interesse financeiro. Porque houve uma mudança do padrão de vida do Alan dos Santos. Bastante suspeita, diga-se de passagem, por conta dessa conversão ao bolsonarismo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre este vídeo, dando esse introito, e ainda vou acrescentar outras informações para que vocês entendam a situação do que aconteceu. Alan, o que achou do Maduro aqui no Brasil e o que acha do Nando Moura? Eles não são iguais, né? Mas fazem merda também. Mas... Olha, eu vou te dizer uma coisa, vamos ser bem sinceros. O Alan dos Santos falar que os outros fazem merda, sei lá, é a privada falando, sei lá, falando da bunda. Basicamente isso, mas vamos lá. Nando Moura é preso no ódio demais, assim. Eu entendo o ódio dele, eu teria ódio do Bolsonaro também se né, que se eu quisesse um Brasil melhor e via ele errando de forma amadora várias vezes, eu sinto um sentimento de oportunidade desperdiçada vindo do Bolsonaro, entendeu? Mas eu naturalmente sou uma pessoa mais tranquila. Eu acho que o Monark não se deu conta do que aconteceu com o Nando Moura. Nós sabemos que o Nando Moura foi um dos responsáveis pela projeção nacional do Bolsonaro, principalmente na internet. Tá? Ele teve uma fase em 2016 em que ele entrevistou o Bolsonaro e ele tornou o Bolsonaro presidenciável. O Nando Moura, com certeza, é uma das pessoas mais influentes desse país. E assim, eu até me lembro dessas entrevistas e até comentava com o meu querido falecido Luiz Fernando Vaz. E ele dizia pra mim: "Seu Leonardo, eu não sei se você tem essa impressão que eu tenho, mas eu acho que não se tocou nas questões essenciais que envolvem essa pessoa que vai ser presidenciável." Aí eu falei assim pra ele: "Você tá falando do Bolsonaro, né?" Aí disse: "Sim."
Porque eu vi a entrevista do Nando Moura e achei uma entrevista muito acrítica. Porque eu acho que devia se perguntar sobre assuntos que realmente dizem respeito à população. Política econômica, qual seria, né, a questão do governo dele, como ele ia articular e etc. Eram perguntas pertinentes e eu posso confessar a vocês, porque eu acompanhei os últimos dias do Luiz Fernando Vaz, os últimos meses de vida dele, e ele falava para mim: Leonardo, esse homem tem muita coisa a explicar. E eu tenho certeza que se o Luiz Fernando Vaz estivesse vivo hoje, ele estaria na oposição ao Bolsonaro. Porque pelo que ele já me antecipou, e isso porque o Luiz Fernando Vaz morreu em 2016, e para quem não conhece, o Luiz Fernando Vaz foi uma pessoa muito influente assim na internet, no Facebook principalmente, que ele era um exímio aforista, diga-se passagem. E não somente aforista, muitas dessas pessoas que hoje ficaram na cristandão do bolsonarismo, né? Pessoas que falam de questões de pró-armas, questões relacionadas ao conservadorismo, etc. Quem organizava os encontros aqui em Belém e até mesmo trazê-los para Belém para fazer palestras era o Luiz Fernando Vaz. E eu acho que o Luiz Fernando Vaz ia ficar muito decepcionado, diga-se passagem. E ele me confidenciou isso antes de morrer, dizendo: Leonardo, você não acha estranho esse cara, não? Eu acho que esse cara tem muita coisa a esconder ali, tem uma coisa ali que não bate. Aí eu falei assim: olha, cara, eu concordo com a sua suspeita. Ele pode ser, digamos assim, uma opção. Claro que naquele momento a gente não tinha ciência da loucura que ia acontecer. Mas eu concordo com as suas desconfianças. Acho que ele é um cara muito despreparado. Eu acho que ele precisa de uma boa assessoria. Ele precisa de pessoas que orientem de uma forma correta, entre outras coisas. Eu acho que vocês já se familiarizaram com o meu antigo canal, em que eu falava desses defeitos do Bolsonaro. Ele tinha defeito de inteligência, de esperteza, ele não sabia articular, enfim. E na política isso é tudo. Você tem que ter capacidade de articulação, você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que ter várias coisas. E o Bolsonaro realmente não demonstrava isso. A única coisa que ele demonstrava era o quê? Ser contra o PT, né? Ele, digamos assim, angariou um discurso conservador e assim sucessivamente. Mas aqui voltando à questão do Nando Moura. O Nando Moura deu apoio a essas pessoas, e acredito eu que de boa vontade, e ele foi arregaçado por esse pessoal. A reputação do Nando Moura foi duramente atacada pelo fato de ele fazer algumas críticas, depois que ele viu o engodo que era o Bolsonaro, que afetaram até mesmo a família dele. Teve gente que o Nando Moura recebeu em casa e que no dia seguinte o pessoal estava dando facada na costa dele. A questão do ódio do Nando Moura não é apenas uma questão política, é uma questão pessoal também. Mas esse besta do Monark, parece que ele não se dá conta disso. É por isso que ele está se ferrando. Eu não tenho simpatia pelo Monark. Eu acho que o Monark é uma pessoa muito perturbada, é uma pessoa que é inconstante. Ele é pior do que uma fêmea com TPM, sabe? É uma inconstância. É uma coisa ali, outra coisa acolá. E acredito eu que ele fez essa entrevista porque ele estava ressentido com o Alexandre de Moraes. Já que Alan dos Santos é praticamente um foragido da polícia. Eu não vou tocar no mérito da questão do processo das fake news. Eu acho que o processo é errôneo, juridicamente irregular em muitos aspectos. Mas isso não isenta as culpas do Alan dos Santos e do que foi descoberto em torno dele. Mas vamos lá. O Nando Moura não tem essa natureza, sacou? Então, ele se sentiu traído e eles agora quer destruir o bolsonarismo. E eu quero que se foda o bolsonarismo e tudo mais, mas o Nando Moura não pode destruir a democracia e os princípios da república por causa do seu ódio ao Bolsonaro. Porra, o Monark, você até ontem estava apoiando essas manifestações que estavam pedindo golpe de Estado. Aí você está imputando ao Nando Moura uma coisa que ele nunca defendeu. O Nando Moura nunca defendeu a destruição da República Brasileira. Nunca defendeu o golpe de Estado. Nunca defendeu a adulação a proto-ditadores ou projetos de ditadores, como é o caso do Bolsonaro. E você imputa ao Nando Moura o que você defendeu? Veja, eu sou contra a perseguição que o Monark está sofrendo. Eu
creio que ele não participou diretamente disso. Ele apenas emitiu uma opinião simpática a esse tipo de movimento, tá? Emitir opiniões simpáticas a determinados momentos políticos, no meu entender, não constitui necessariamente um crime. Como também milhares de pessoas, até milhões de tiozões aí saem às ruas, fazendo o papel de besta, apoiando esses movimentos, nem por isso sofreram um processo do STF, tá? Mas, Monark, você tem que parar de ser estúpido. Você é uma pessoa muito estúpida, porque você não entende realmente o que está acontecendo. E quem de fato está agindo conforme certos ressentimentos é você. Porque você está tomando partido de certas pessoas que não são dignas de crédito. E por isso mesmo é que você tem uma grande chance de você se ferrar por causa disso. Vamos lá. Isso aí, eu não vou aceitar do Nando Moura e vou cobrar ele para que ele seja justo com o Bolsonaro. Por mais que ele odeie o Bolsonaro. Olha, eu não sei o que seria justo para uma pessoa que destrói a sua reputação, que tenta atacar a sua família, dentre outras coisas. Cara, tem coisas que são muito sagradas para nós. É família, é esposa, é filho, é a mãe, enfim. É a religião. Isso se você for religioso, dentre outras coisas. Da feita que um sujeito extrapola isso e ainda fica com um papo de Deus, pátria e família, alto lá. Isso é muita canalice. Mas vamos lá, vamos lá. Mesmo eu entendendo o porquê ele está sendo injusto nesse momento. Então, eu ia falar exatamente disso. O meu problema com o Fernando, porque pra mim eu acho que ele já tem barba o suficiente pra ser chamado de Fernando, não de Nando, é que ele não é homem, né? Ele é um menino, ele age como um garoto. E eu falo isso porque a maneira como ele tratou o professor Olavo de Carvalho e a maneira como ele me tratou, né? Eu sou um pai de família, não sou moleque. Olha, Alan dos Santos, existem muitos moleques que são pai de família. Moleques que abandonam seus filhos. Moleques que fazem filhos adoidados por aí através de uma vida sexual um tanto desregrada. Ser pai de filhos não quer dizer absolutamente nada. Há muitos canalhas que são pais. Há muitos canalhas que têm família. E eu posso dizer uma coisa. Vossa Senhoria é a última pessoa para falar de molecagem. Você é a última pessoa para falar disso. Porque quando nós observamos que você está nos Estados Unidos, e quando você aqui no Terça Livre, você era um bravateiro, você dizia que ia dar porrada na Polícia Federal. Ah, porque se a Polícia Federal vier aqui, vem pra cá, vem me enfeitar como homem e tudo mais. Aí quando a Polícia Federal apareceu, você chorou que nem uma criança. Não estou defendendo a política da Polícia Federal, não estou defendendo a batida policial. Longe disso. Mas você tem posturas distintas quando o chicote bate no seu couro. Então eu acho que você é a última pessoa para chamar alguém de moleque. Eu me lembro muito bem nos seus vídeos lá, em que você fala, ah, vem pra cá, não sei o quê. Aí quando a Polícia Federal bateu na sua porta, e detalhe, deu para perceber que a Polícia Federal bateu até de forma muito gentil. Por quê? Porque eles tinham um mandado de busca e apreensão dos seus computadores, dos seus documentos, e que se descobriu muita coisa errada, diga-se de passagem, e você ainda espalhou um fanfic dizendo que a Polícia Federal invadiu a sua casa apontando uma arma para sua mulher. Eu confesso que acho muito difícil a Polícia Federal fazer esse tipo de abordagem. Por uma razão muito simples. Primeiro, porque um mandado de busca e apreensão não significa necessariamente que a polícia vai entrar armado como se fosse a SWAT. Eles não entraram, eles bateram na porta da sua casa. Eles bateram na porta da sua casa. Aí você ficou dramatizando. Ah, minha mulher grávida teve uma arma apontada. Cara, lamento dizer, é muito calunioso você falar isso da Polícia Federal. Você mesmo estava lá de paletó e gravata, recebendo os emissários da Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, o que denota o fato de que eles esperaram você se vestir para abordar sua casa. Isso mostra que você é uma pessoa que mente, e mente descaradamente. Você caluniou a Polícia Federal. Então quer dizer, o Alan dos Santos tem esse tipo de atitude. Ele é bravateiro, mas quando o chicote aperta no couro dele, ele choraminga. Tem um vídeo dele lá que ele ficou choramingando. Oh, não sei o que. A minha mulher e meus filhos vendo meu túmulo, não sei o que. Cara, isso é uma coisa de gente histérica. Acho que falta ao Alan dos Santos uma sobriedade. Isso porque eu não estou falando das deficiências de caráter dele. O Nando Moura tem razões de sobra para odiar vocês. Isso porque eu não falei do fato de que vocês acusaram o cara de ser homossexual. O cara de ser gay. Veja,
Vocês colocaram isso para imputar uma espécie de quê? De inferioridade moral nele. Vamos até partir do postulado que de repente o Nando Moura fosse gay. Uma coisa que eu acho que ele não é, evidentemente. Mesmo assim, eu acho que coisas pessoais, intimidades, se elas não forem criminosas, elas têm que ser protegidas. Eu conheci no meio conservador muita gente que era homossexual. E pra mim nunca foi problema. Tratei-os bem e nunca toquei na questão sexualidade, que é uma questão pessoal, que é uma questão de drama daquela pessoa. Para isso existem os confessionários, para isso existem as pastorais, se bem que as nossas pastorais são uma porcaria, mas pelo menos um confessionário ajuda o cara a refletir sobre sua própria vida, se ele está certo, se ele está errado perante a igreja, perante a fé cristã, enfim. Mas isso não é problema nosso. Mas vocês usaram isso. Eu me lembro muito bem que aquele sujeitinho aqui, aquele dublezinho de político safado, aquele sem vergonhazinho, o tal do Nicolas Ferreira, quando estava com o Nando Moura, e o Nando Moura disse, eu não sou gay. E aí o Nicolas Ferreira, numa canalice, perguntou ao Nando Moura, prova que você não fez isso. Cara, vamos analisar uma seguinte consideração. Você tem como provar o que você não fez? Você só pode ter o ônus da prova de mostrar que a outra pessoa mente. Como de fato ele mostrou. E vocês fizeram isso. Você, Alan dos Santos, a sua turma fez isso. Tentou destruir a reputação do Nando Moura. Se bestar, vocês tentariam até destruir minha reputação, como de fato eu acho que também tentaram. Muita gente aí tem um estigma sobre minha pessoa, porque eu abri o bico e disse, o Bolsonaro não vale nada, ele é realmente um político completamente desprovido de consciência. E aí, claro, vocês fizeram o que? A bateria da difamação. Inclusive eu fui citado no gabinete do ódio. Aliás, uma vez fizeram uma espécie de meme em que eu fui citado como inimigo do Bolsonaro, traidor do Bolsonaro. Eu nunca prestei vassalagem ou lealdade ao Bolsonaro. Bolsonaro é um político e como tal, eu como cidadão comum, eu posso criticá-lo sim. Isso é liberdade política, é o que está na Constituição Federal. Eu posso criticar quem eu quiser. Se está errado como figura pública, eu posso criticar. E vocês fizeram isso, vocês demonizaram o Nando Moura, quiseram destruir a reputação do Nando Moura, e você, evidentemente, Alan dos Santos, nos Estados Unidos, sabe-se lá em que buraco você se meteu, porque você foi escorraçado do Brasil, você fugiu do Brasil, e não me dizer que você é um perseguido político. Tudo bem, eu acho que você está sofrendo um processo irregular. Tem defeitos no processo do inquérito das fake news. Tem, isso é inegável. Mesmo assim, ainda tem honestidade de afirmar, a despeito das merdas que você fez, a despeito das porcarias que você fez, que ainda o processo contra você é irregular. E que se talvez houver um juiz mais imparcial, talvez isso seja derrubado. Aí você pode voltar para o Brasil, para soltar as suas porcarias. Mas mesmo assim, isso não isenta você de suas culpas. Isso porque eu não estou falando do seu posicionamento infame com relação à pandemia. Quando milhares de brasileiros estavam morrendo em filas de hospital, você estava lá com aquela dancinha ridícula, aquela dança da morte, aquela dança do macabri, né? A dança macabra do coronavírus é o Katsu. Coronavírus é o Katsu. Você, aquele paspalho daquele sujeitinho lá, o tal do Lorezon, e muitos outros lá. Vocês fizeram um grande desserviço a esse país. Se hoje em dia nós temos tentativa de censura da internet, é porque pessoas como você, abusivas, com atitudes infames, deram a munição necessária para que se criasse todo esse aparato que hoje nós estamos sofrendo. E você está aí confortadinho, tomando champanhe dos Estados Unidos. Enquanto aqui, no Brasil, nós estamos fritos. Mano, eu tava do lado da minha esposa, com meu filho no colo, o Nando Moura me ameaçando sobre um vídeo que eu tinha publicado. Que senão eu vou te detonar na internet. Eu falei assim, moleque, você tá achando que você tá falando com quem? Tá falando? Tá falando com um foragido da polícia. Tá falando com um bobalhão. Tá falando com um bravateiro. Depois do que vocês fizeram com o Nando Moura, cara, eu acho que nenhum homem minimamente sério, minimamente digno, pode apoiar o que vocês apoiaram. Isso sem prejuízo do Olavo de Carvalho, que era um outro picareta. Um sujeito que também teve divulgação do Nando Moura, e o Olavo de Carvalho começou a queimar o Nando Moura. Por quê? Porque ele criticou o Bolsonaro.
O Olavo de Carvalho queria transformar o Bolsonaro numa espécie de Führer. E ele, evidentemente, é o guru todo-poderoso. Eu digo uma coisa, uma das maiores punições que o Olavo de Carvalho vai ter na sua morte, nem mesmo na sua vida, mas na sua morte, é que ele vai ser lembrado como um mentiroso. É que ele vai ser lembrado como um picareta. É que ele vai ser lembrado como uma pessoa indigna de confiança. E que, de fato, ele jogou toda a biografia dele na lata do lixo. Mostrou quem ele era. Se existe alguma coisa, muitas vezes, que nós podemos falar da nossa vida, é que há certas situações que nos testam. Situações dramáticas. E tanto o senhor Alan dos Santos como o senhor Olavo de Carvalho foram pessoas infames. Toda aquela ladainha de moralidade, de conservadorismo, Deus, pátria, família, não sei o que, lixo, tudo lixo. Pode jogar nada tudo lixo, porque não vale nada. Mas quem começou essa briga aí, hein? Quem que atacou quem Ele. primeiro? Tem Ele, certeza? veio do nada. Porque os Ué, bolsonaristas ué. atacaram muita gente. Isso é verdade. Não, peraí. Você tá Eu não tô te colocando, não. Eu tô falando do Nando Moura e da Rádio. Ah, não, dele. eu já não sei, porque assim, o meu ponto com ele, eu e ele, né? Ele não me tratou como um homem, ele me tratou como um moleque. Bom, eu acho que foi um bom tratamento de passagem. Sendo que ele é pai de família, eu também sou. Pai de família, qualquer canalha é. Fazer filho é a coisa mais fácil do mundo. Ele é casado, eu também sou. Os dois são adultos. Ser casado não quer dizer nada. Tem muito casado que não presta. Ele me ligou dizendo que era pra gritar aos gritos, né? E eu com meu filho no colo. Eu falei, que porra é essa, maluco? Tu tá maluco ficar gritando com um homem assim? Na minha frente ele não faz isso, né? Porque ele não é maluco. É, isso aí é sempre bravata. Mas. Ainda mais que você Não tá tem- carregando na cintura aí. Enfim, aí. Quando eu não avalio ideias quando não há formação de personalidade. Ou seja, quando a pessoa não é madura o suficiente, não tem ideia pra avaliar. Aqui é o critério da desqualificação do adversário. Ô Alan dos Santos, o que você é na vida? Você é apenas um papagaio do Olavo de Carvalho. Você imita até os trejeitos do Olavo. Tudo bem que o mero ato de fumar não foi uma introdução do Olavo na sua vida. Você já fumava antes de se tornar, digamos assim, unicarne com o Olavo. Mas você é um tipo de personalidade, como é de muitos outros que se enveredaram pelo bolsonarismo, pelo lavismo, que precisam adquirir a identidade do guru. Por quê? Porque vocês não têm brilho próprio. Vocês não têm brilho próprio. Você não tem maturidade para discutir sobre política, sobre coisa nenhuma, Alan dos Santos. Tem. Não existe debate de ideias com uma pessoa imatura. Não. Ah, imagina. Realmente o Alan dos Santos soltando mentiras e fake news, com certeza é o símbolo da maturidade. Uma pessoa que não tem uma personalidade formada. É claro, a formação de personalidade do Alan dos Santos é imitar o Olavo. Que grande merda. Ser uma pessoa que mente descaradamente para poder continuar ganhando dinheiro, ganhando apoio, manipulando as pessoas. Então, assim, Bom, é aquela história. O Alan dos Santos fez a perfeita descrição do que ele fazia quando ele transformou o Terça Livre num instrumento de propaganda do bolsonarismo. eu não tenho ideia para debater com o Nando Moura. Até mesmo porque, pô, seria sacanagem, né? Seria Mike Tyson contra o ET do ratinho, né? É, claro. O Alan dos Santos, ele se coloca num pedestal maior depois de todas as merdas que foram descobertas em torno dele, depois de toda a documentação que envolve, inclusive, em transações financeiras bastante suspeitas, né? A Polícia Federal tem tanta coisa desse homem, mas tanta coisa desse homem, que esse homem aí, realmente, mesmo que, digamos, possa ter irregularidades nesse processo, ainda assim, os materiais que foram adquiridos pela Polícia Federal são bastante comprometedores dessa pessoa. É irritante ver um bravateiro como ele, mas vamos lá. Então, assim, Cara, o Nando não sabe escrever um artigo, né? Porra, não pode, né? Então, o meu interesse... Desculpa, continue. Não, é só isso. Eu não tenho ideia pra debater com ele. O meu interesse não é menos... Quem disse que você tem ideia, Alan dos Santos? Você não tem ideia, você tem papagaiado Olavete. Você é papagaio de chavões, de discursos, de fake news. Quantas fake news você não espalhou, por exemplo, no Terça Livre? E é por isso que o Terça Livre foi apagado. Vocês deram todas as munições necessárias para os inimigos da liberdade de informação na internet. E vou dizer uma coisa. Agora que o PT está tentando colocar uma legislação que cesseia a liberdade de informação, nós podemos dizer que você criou todo o material necessário para que isso acontecesse. É culpa sua, senhor Alan dos Santos. Você está aí no seu conforto, dando de maioral,
quando na verdade na hora da porrada você foge. Desprezar o Nando Moura, entendeu? Porque eu reconheço que ele tem um público, ele tem uma audiência gigantesca, inclusive. A Anitta também. Pois é, e a Anitta, tanto a Anitta quanto o Nando Moura, eles têm uma responsabilidade para com o público que eles têm, entendeu? Isso se aplica ao Monark? Ao que parece não, né? O Monark também não se dá conta da irresponsabilidade dessa entrevista. Não estou dizendo que não se possa entrevistar o Alan dos Santos. Mas quer entrevistar o Alan dos Santos? Entrevista-o colocando na parede. Aí você vai ver quem é o verdadeiro Alan dos Santos. E da mesma forma que a Anitta se furta de alcançar essa responsabilidade, eu acho que o Nando se furta às vezes. Tem muitas vezes que ele faz críticas boas, entendeu? Eu não acho ruim a crítica ao bolsonarismo que ele faz, sacou? O pessoal fala assim, ó. Se faz campanha até pra minha esposa, nego vira e fala assim, ó. Ah, não me ligue mais, porque eu fiz esse tweet, né, pro Bolsonaro. Uhum. As minhas críticas, eu faço críticas o tempo todo, mas eu faço crítica como alguém que tá preocupado com um homem que foi esfaqueado, né, e que foi traído por inúmeras pessoas canalhas. Ah, Alan dos Santos, você faz isso por dinheiro, Alan dos Santos. Você não faz isso porque ele é um bonzinho, porque ele foi esfaqueado, porque ele é uma espécie de Messias, porque ele é Jesus Cristo. Para com isso, Alan dos Santos. Você está falando para um público de convertidos que acreditam nas suas mentiras. E o Bolsonaro não foi traído coisa nenhuma. Na verdade, ele traiu todo mundo. Traiu Nando Moura, traiu a sua cúpula, boa parte da base de apoio dele do governo, rachou o PSL, traiu a Lava Jato. Você mesmo falou que nos bastidores da presidente da República o pessoal estava elogiando a soltura do Lula. Agora mudou de ideia, Alan dos Santos? Palhaçada. Que só se rodeia de gente burra. Claro, todo mundo é burro. Só Alan dos Santos é a supra inteligência, a excelsa inteligência do Brasil. Mas vamos lá. Não é criticar batendo pezinho, sabe? Ah, não vai de você, vai te criticar. Isso é coisa de moleque, pô. Isso é coisa de criança. Então. Não, é isso que você faz, Alan dos Santos. É isso que você fez com o Nando Moura. É isso que você fez comigo. Você em nenhum momento, quando você me chamou de filho da puta pra baixo, usou um único argumento contra aquilo que eu falei. E olha que eu não ataquei você, mas você me atacou. Você tentou me difamar. Você tentou destruir minha reputação, Alan dos Santos, naquele contexto, naquela situação. Só que o problema é que este indivíduo aqui que você fala é muito mais gabaritado do que você, até em reputação. Uma coisa que alguém pode falar é o seguinte: eu tenho muitas culpas, muitos pecados a confessar. Isso eu tenho. Não vou negar isso. Mas uma coisa é certa, eu não sou o filho da puta que vocês são. Não sou. Vocês bolsonaristas, você, Alan dos Santos, você e muitos outros aí que mentiram, enganaram boa parte da população brasileira, estimularam o golpe de Estado, fizeram o diabo, o escarcéu. Aliás, essa ideia do golpe de Estado já era muito antiga, porque nas inúmeras documentações que a Polícia Federal pegou e coletou de você, uma das situações que vocês queriam causar o caos social era aproveitar a pandemia para o quê? Para fortalecer os poderes do Bolsonaro. E isso com o envolvimento do Olavo de Carvalho. Existe inclusive uma documentação, isso foi publicado no site do antagonista. Claro que eles vão atacar o antagonista, porque o antagonista é mentiroso, filho da puta, não sei o quê. O antagonista pegou uma documentação em que esse descerebrado aí foi fazer uma pergunta pro Olavo, porque ele tinha que consultar o Olavo em tudo, porque ele mesmo, por si mesmo, não faz nada. Ele precisava de alguém para manietá-lo. E numa dessas, o que é que aconteceu? Ele fez uma pergunta pro Olavo, em que, qual era, digamos assim, o escrúpulo, por assim dizer. Agora eu não me lembro o teor da pergunta, mas ele perguntou se era legítimo aceitar dinheiro público para fazer militância, etc. E o Olavo, de uma forma categórica, deu um nihil obstate. Não, claro, tem que fazer. Aceitar dinheiro público. Quer dizer que o Alan dos Santos, até para fazer os pecados dele, ele precisa consultar o Olavo. Mas vamos lá, para mostrar o quanto o Olavo era mal mesmo. Sim, a crítica por ganho político puro e simples é ruim. Você tem que fazer uma crítica que conduza uma ação do Bolsonaro que seja melhor, né? E é por isso que eu critico a falta de estratégia do Bolsonaro, porque eu preciso que ele acorde e para que ele entenda que o jeito que ele tá levando a vida pública dele só tá trazendo derrota pro povo brasileiro. Ah, claro, ele tem que acordar, porque o iluminado é o monarca que vai fazer o Bolsonaro acordar. Olha, eu fico impressionado. Como é que alguém acredita realmente que o Bolsonaro faça o que ele fez sem qualquer tipo de interesse político? Realmente o pessoal acha que o Bolsonaro faz isso é porque ele é um coitadinho. Só que é um coitadinho que ferrou o país. Um coitadinho que deu o
poder ao PT, cara. Olha só que proeza extraordinária. Nós tínhamos um candidato que tinha recorde de aprovação, isso em 2019. Ele tinha boa parte da aprovação, tinha 80% de aprovação. Ele tinha o Congresso na mão, tinha o PSL. Ele conseguiu colocar o presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia. Ele conseguiu fazer uma equipe própria sem negociar com o Centrão. Se nós observarmos bem, ele conseguiu nomear pessoas que ele não precisou barganhar. E mesmo assim, ele conseguiu colocar tudo a perder. Nós podemos falar assim do Bolsonaro duas coisas. Ou ele é muito filho da puta, ou ele é muito incompetente. E nos dois casos, ele não contribui para nada. E tem gente que ainda insiste. Tem amigas e amigos que insistem em defender a santidade do Bolsonaro. Eu disse, olha, menos, para com isso. Poxa, você é uma pessoa inteligente. Não precisa se queimar com um sujeito desse. Esse cara já tá indo. Se ele for, já vai tarde. Ele deveria ter ido em 2019. Porque a gente não teria nem metade dos problemas que hoje nós temos com esse cara. Mas enfim, vamos lá. A Michelle não bateu o nome do Bolsonaro e se orgulhou que ele não tem projeto de poder? Eu escrevi um artigo sobre isso, eu falei assim, porra, vocês estão de sacanagem comigo. Tá lá um artigo no site, noticiamáscara.com. Eu falei assim, a direita não pode se orgulhar de não ter um projeto de poder, isso é maluquice. É orgulhar de não ter estratégia, é orgulhar de ser um perdido no tiroteio, é isso. Exato. O problema é o seguinte, é não ter projeto de poder. Claro que tem. Essa questão de golpe de Estado e tudo mais, só que é o seguinte, é um projeto mal feito de poder. O problema do bolsonarismo é que, primeiro, o Bolsonaro não é uma pessoa necessariamente inteligente, isso é a nossa sorte. Segundo ponto, esse pessoal vai na onda do embalo e na prática se tornou uma confraria de gente cínica e safada. Basicamente isso. É por isso que não tem projeto. Na verdade não é nem projeto de poder, é projeto ideológico, projeto moral, não tem nada. Não tem nada. Exato, então essa é a minha crítica ao Bolsonaro, porque não vai vir do Bolsonaro essa estratégia, porque eu não acho que ele tem a capacidade imaginativa, criativa de bolar ela. Tanto que ele só virou presidente porque ele escutou o Olavo, na minha opinião. Mas ele... Escutou o Olavo? Para com isso, Monark. Para de falar besteira, Monark. Deixa eu falar uma coisa. O que tirou o Bolsonaro do limbo foi o esgotamento da classe política brasileira por conta da Lava Jato. Não tem nada a ver com o Olavo. O Olavo só prejudicou o governo Bolsonaro. No âmbito da pandemia, nós nos percebemos que o Bolsonaro se acercou de um bando de lunático olavete que ficavam opinando sobre saúde pública e não entendiam patavina. E nessa graça morreram centenas de milhares de pessoas, inclusive esse paspalho do Alan dos Santos, que falava coronavírus é o cápsio, caralho, não sei o que. E ficava espalhando notícia falsa. Ficava espalhando pesquisa falsa, pesquisa enviesada, que não tinha meta-análise, não tinha porra nenhuma. Vocês fizeram isso, cara. Vocês espalharam toneladas de mentiras para a população. Isso foi porque não viu o Olavo? Foi porque vocês ouviram o Olavo. E o Olavo revelou ser uma pessoa muito perturbada. Tão perturbada que o Olavo acreditava até nas próprias mentiras que ele contava. Por exemplo, com relação à pandemia. Ele falava que a pandemia não existia. Chegou a falar isso. Duvidava da pandemia. Depois ele entrou no jogo da Terra plana para ficar testando os seus próprios seguidores. Esse homem é um homem mau. Eu não tiro a razão do Nando Moura de pegar todos os livros do Olavo e jogar na lata do lixo, ou então na fogueira. Pra o quê? Pra aquecê-lo lá no inverno, lá de Embu das Artes. Porque é pra jogar realmente as obras do Olavo na lata do lixo. Quem confiou no Olavo achando que ele era uma pessoa decente, realmente perdeu todas as ilusões quando viu as posturas dele no final da vida dele. Inclusive, ele negou a existência da pandemia, subestimou a existência da pandemia e provavelmente, segundo a própria filha dele, morreu de Covid-19. Olha só que tristeza um sujeito que se julgava um filósofo que vai mudar tudo, que vai ter alta cultura, morrer de algo que ele negou. Isso quem está afirmando não sou eu, é a filha dele. Evidentemente que eu não dou crédito a tudo que a filha dele dá, mas me parece muito razoável a opinião dela, porque uns 5, 6 dias antes da morte do Olavo de Carvalho, ele se ausentou porque ele disse que tinha pego Covid. Então, se ele pegou Covid 5, 6 dias depois ele morreu, então propõe-se, ou pelo menos se presume-se, que ele morreu de Covid-19. E aí, os stalinistas olavetes
esconderam as razões da morte dele. Até hoje não é muito bem explicada a morte do Olavo. Mas vamos lá. Tem que estar humilde o suficiente para perceber esse movimento intelectual que está acontecendo e se submeter a ele. Porque ele não é... O papel de liderança do Bolsonaro não é uma liderança intelectual. É um papel de liderança emocional. Olha, o Monark, seguir gente que acredita em terra plana, que acredita que a pandemia não existe, que criou histeria anti-vacina, criou o culto eucarístico da cloroquina, quando vê o Bolsonaro segurando a cloroquina pra cima e os evangélicos adorando a cloroquina. Foi muito engraçado. Eles falam tão mal da Eucaristia, ficaram adorando a Eucaristia da pandemia. Mas enfim, quando se vê esse tipo de coisa, cara, pode ter certeza, é uma intelectualidade completamente decadente. Podemos dizer que até era uma anti-intelectualidade. Mas vamos lá. No sentido de, ele captou o público com a história dele, e ele tem um ativo ali. Ele tem uma história que traz um público, que traz pessoas que querem acompanhar a trajetória dele. Use essa história com estratégia. Não adianta nada você ter uma história e usar ela de jeito ruim, que é a forma que você tá usando ultimamente, tá ligado? Então, quando a gente critica o Nando Moura e o Bolsonaro, no caso, eu não tô criticando o Bolsonaro pra fazer ele se sentir mal ou pra tentar menosprezar ele e o poder, o capital político que ele tem. De forma alguma. O que eu quero fazer é que ele use o capital político que ele tem de uma forma para o bem comum, de uma forma que ajude não o Bolsonaro, mas que ajude a gente a criar uma noção de instituições que respeitam a legalidade, que respeitam os princípios. Porra, cara. Eu não sei, sabe? Às vezes esse pessoal usa uma linguagem que é próximo da esquizofrenia. Porque o que Bolsonaro fez durante 4 anos foi trair os seus aliados e fazer prevalecer os seus inimigos. E isso tudo para salvar só a barra dele. É um sujeito que ele entrega com muita facilidade aquilo que os outros inimigos querem. Tanto é verdade que boa parte das pessoas recuou do bolsonarismo porque foram traídas, foram sacaneadas. E você acredita que um sujeito desse, que faz isso tudo em nome da família mafiosa dele, e que está cagando andando pro país, e que mostrou em situações extremas um completo desprezo até pelos seus próprios correligionários, esse cara, depois de 4 anos, você vai acreditar que vai atender o bem comum? Você tá maluco, cara? Você é um doido, cara. Você é biruta mesmo. Você vive realmente num mundo muito paralelo. Você vive num mundo de terça livre mesmo. Depois, evidentemente, da ascensão do bolsonarismo. Veja que o Terça Livre também publicava muita coisa ruim também antes. Mas eles pioraram. Porque havia pelo menos um contrabalanço de certas pessoas, certos comentaristas, que tinham certa razão de ser. O que eu conheci de gente desse meio que ficou assim, bem de vida de uma hora para outra, não tá no gibi. Graças a Deus, eu estou com a consciência tranquila, bem pobre, como sempre fui. E aí esse bonitão fala, não, mas é o bem comum, não sei o quê. Meu filho, você tá de palhaçada, né? Você tá de brincadeira, né, cara? Quando o Nando Moura ou o MBL apoiam a cassação do Bolsonaro de uma forma ridícula, ele foi caçado de uma forma ridícula. Ele foi caçado porque ele desconfiou das urnas, porque ele fez algo que ministros da STF fez, né, que é chamar embaixadores para falar sobre o processo eleitoral, que a Dilma fez na época do impeachment, para falar sobre o processo eleitoral da mesma forma que o Bolsonaro, e naquele momento nada aconteceu com eles. Então não faz sentido aceitar a cassação do Bolsonaro por esse fato. Porque era um fato de direito do Bolsonaro. Ele tem direito de chamar os embaixadores e de criticar o sistema eleitoral. Como qualquer cidadão brasileiro, mesmo que ele não fosse presidente, ele teria o direito de criticar o sistema eleitoral. Então, veja uma coisa é criticar o sistema eleitoral. Outra coisa é espalhar mentiras sobre o pleito eleitoral e depois querer um golpe de Estado. Existe uma diferença muito grande. Eu posso criticar o pleito eleitoral, muita gente pode criticar o pleito eleitoral, só que a forma como o Bolsonaro fazia era tremendamente mentirosa. Tanto é mentira essa história do pleito eleitoral, que o pleito eleitoral é passivo de fraude, e espalharam muitas mentiras dizendo que houve fraude eleitoral, não sei o quê. Por que eu digo que é mentira? Eu não estou dizendo aqui que o pleito eleitoral brasileiro seja confiável. Eu acredito até que nenhum pleito eleitoral seja absolutamente confiável. Porque não existe o sistema da perfeição humana. Já começa por aí. Contudo, quando um candidato espalha mentiras para desqualificar o pleito eleitoral e depois disso agita a população através de redes sociais para exigir um golpe de Estado, eu acho que a coisa aqui muda de figura. E detalhe, quando se critica o pleito eleitoral, você tem que ter base para criticar. Primeiro porque o Bolsonaro é um presidente da República. Ele não é um qualquer um. Ele não é um monarca que só fala besteira. Ele não é Alan dos Santos, que é um mentiroso completo. Não, ele não é isso. Ele é alguém muito mais importante.
O que ele fala tem implicações sociais, implicações jurídicas, implicações políticas que podem gerar o caos no país, como de fato quase ele gerou o caos. Quando aquele pessoal iludido bateu na porta dos quartéis dizendo nós vamos ter uma revolução comunista, o Lula vai ser um comunista tal, vai implantar ditadura, vai tomar poupança de todo mundo e não sei o que, blá 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 blá. Veja, quando esse pessoal agitou a multidão através de notícias falsas, é para ontem que esse cara deveria ser inelegível. Porque existe um contexto da desinformação do Bolsonaro. Não era meramente ele reunir aquele pessoal dos embaixadores e afirmar, olha, o pleito eleitoral não é confiável. Não, não é somente isso. Existe toda uma implicação, e isso porque é o primeiro processo. Existe toda uma implicação jurídica, política, social, que envolve essa situação. E o monarca, evidentemente, separa isso e diz que o MBL, o Nando Moura, todo mundo está ressentido. Cara, em que planeta você vive, hein? Aceitar a cassação dele por causa disso é um erro estratégico político gigantesco. Porque você aceita que na regra do jogo político hoje é permitido você caçar quem você quiser se você estiver no poder. Então, se isso é uma estratégia do Nando Moura, de achar que isso deveria ser permitido, é muito burro. Mas eu não acho que passa pela cabeça do Nando Moura esse tipo de estratégia. Não, meu filho, a questão não é essa. A questão é o seguinte, que um presidente da República tentou boicotar as eleições. Tentou boicotar o resultado eleitoral. E espalha mentiras sobre as instituições, coisas que ele não pode provar. Como aquele argentino palhaço lá que fez avaliações desconexas e que na prática era tudo invenção. Ele era um queridinho do Eduardo Bolsonaro. Como, por exemplo, exigir golpe de Estado, como, por exemplo, insuflar a invasão do Congresso Nacional e da série dos três poderes. Parece que isso não existe na cabeça do monarca. Então, por que uma pessoa como Nando Moura, o MBL, que foi duramente sacaneado pelos bolsonaristas, por que eles apoiam o Bolsonaro? Por uma questão de estratégia? Estratégia de quê? Estratégia por quê? Para preservar o teu ídolo? Para preservar o teu bezerrinho de ouro? O que ele quer é ver o Bolsonaro sofrer. E se ele tiver que jogar as instituições do Brasil fora para ver o Bolsonaro sofrer, ele vai jogar. Isso aqui é uma inversão, porque na verdade quem estava querendo jogar as instituições para fora era o próprio Bolsonaro. Simples assim. Monark, para de falar besteira, cara. Você não entende nada do que você está falando. De fato, as instituições já foram jogadas há muito tempo, né? Na cabeça. Sim, de fato, nós temos uma crise institucional. Mas o que o bolsonarismo oferece? Para destruir, para combater uma crise institucional, cria-se uma nova crise institucional para implantar uma ditadura. Simples assim. E você acha que um abestalhado como você, monarca, teria liberdade numa ditadura bolsonarista com um maluco como Alan dos Santos? Na cabeça dele, ele entende que a direita morreu quando ela jogou toda a esperança no Bolsonaro e deixou de defender aquilo que o Bolsonaro prometeu e não cumpriu em muitas coisas. Ele entende que a direita poderia renascer uma vez que ela abandonasse a ideia de querer apoiar o Bolsonaro e abandonar as ideias conservadoras. O que o Nando Moura não percebe é que não existe política feita por uma ideia, existe política feita por pessoas. Uma ideia não tem como assinar decreto, uma ideia não tem como conversar com deputados, uma ideia não tem como... enfim, é o erro dele, o erro do Abraham Weintraub, ou seja, de que é possível você fazer um trabalho político sem uma pessoa. Não, errado. Na verdade, o que essas pessoas estão querendo é criar novos quadros políticos. O que você quer, Alan dos Santos, é o seguinte, que o Bolsonaro monopolize a política da direita brasileira e a gente fique refém de pessoas como você. Basicamente isso. Eu acho que o MBL, com todos os defeitos que possam ter, tá? Eu, por exemplo, não sou simpático ao liberalismo do MBL, embora acho até que eles não são tão liberais assim. Pelo menos eles têm alguns pontos liberais na economia, tem algumas concessões ali, mas pelo menos quando eles começam a atacar a agenda woke, essas coisas todas, parece que eles não estão tão liberais assim, né? Eles podem até ser lapidados ali. Mas seja o que for, o MBL hoje em dia está cumprindo um papel de restaurar uma direita que não seja bolsonarista. E eu acho muito bom. A direita não pode ser monopólio de um cacique político. E quem está colocando as fichas no Bolsonaro, senhor Alão, é você, porque você depende do Bolsonaro para tudo hoje em dia. Você vendeu sua alma ao bolsonarismo. Você vendeu sua alma. Você é o que é hoje, sei lá, ex-membro do Terça Livre, foragido para os Estados Unidos por causa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro de alguma forma te sustenta. É só por isso. É por isso que o bolsonarismo é tão ciumento quando a direita foge do seu controle, quando na verdade no controle
do Bolsonaro só tende a perder. A última derrota que nós tivemos foi o Zanin com o ministro Supremo. E vocês inventaram as desculpas mais esfarrapadas para colocar o advogado do Lula como ministro do Supremo. E isso sem prejuízo da Lava Jato, isso sem prejuízo da soltura do Lula, entre outras coisas que a gente sabe que o Nando Moura falou algumas verdades que incomodaram vocês. E olha que o Nando Moura resistiu muito para ver certas verdades. Ele resistiu até mais do que eu. Aliás, eu nunca resisti à verdade, graças a Deus. Quando eu comecei a ver a merda que era já em março de 2019, as pessoas que me conhecem aqui são testemunhas das minhas críticas, e por isso mesmo eu caí em desgraça com muita gente. Mas eu tô nem aí, eu não pago minhas contas por esse pessoal, então tá bom. Mas vejam, esse pessoal simplesmente queria um Führer como o Olavo lá, que era o guruzão lá, o guru fascistoide lá, idealizava, né? Nós não temos que defender a ideia, nós temos que ser leais, absolutamente leais ao Bolsonaro. É maluquice total, né? Maluquice total. Total maluquice. As ideias podem angariar pessoas. E vou dizer mais, o MBL está cumprindo um papel muito melhor do que vocês. Tudo bem, eu acho que o MBL tem defeitos, mas qual grupo não tem? Mas pelo menos eles têm uma oposição muito mais efetiva do que os bolsonaristas. Se hoje em dia o bolsonarismo serve para controlar a oposição ou colocar a oposição num curral, tal como antes o PSDB fazia a mesma coisa. É isso que vocês estão se prestando. Vocês ficam esse bafafá, PT comunista, PT isso. Aí na hora do pega pra capar, na hora das votações, vocês estão lá apoiando o PT. Vocês estão lá com unha e carne com o projeto petista. E depois justificando as piores argumentações para vocês entregarem os pontos. É isso que vocês fizeram sempre. Mas vamos lá. Eu não sei se o erro deles é esse, pra ser sincero. Não, o que eu percebo do Nando é isso. Assim, tem quase 4, 5 anos que eu não sei o que o Nando Moura fala. Mas até onde eu acompanhei, eu tinha percebido esse equívoco nele. Ou seja, de que era possível fazer política por meio de ideias e não por pessoas. Só que política se trata de pessoas e meios. Não, sim, se a política é feita por pessoas e as pessoas fracassam, se certas pessoas não cumprem aquilo que são ligadas às pautas políticas, então essas pessoas não servem. É simples assim. A política é feita por ideias, por princípios e por pessoas. Da feita que o Bolsonaro não cumpre nenhum desses princípios, nenhum desses postulados, qual seria o problema de nós procurarmos outras pessoas que cumpram esses postulados? A não ser que o senhor Alan dos Santos alegue uma espécie de realpolitik, de achar que políticas são pessoas e, portanto, nós temos que ignorar as ideias, nós temos que ignorar os princípios ou os fundamentos pelos quais aqueles políticos estão nos representando. De resto, o que ele está falando é puro flatus vocis. É simplesmente uma defesa interesseira dos seus próprios projetos nebulosos, diga-se de passagem. Que não adianta nada ter pessoas que não têm as ideias também, né? Não, que não defendem as ideias, né? Tudo bem, mas aí trata-se então de querer modificar essas ideias na pessoa e não agir como uma menininha que foi traída e ficar, agora você não vai namorar com ninguém. Modificar as ideias das pessoas? Quer dizer que se as pessoas traírem esses projetos, nós vamos modificar essas pessoas? Para com isso, Alan. Você não está discursando mais com o seu público, cara. Aí se alegra que a menina tá tirando foto no Instagram. Não, sozinha, sim. À noite, vendo filme Netflix. Sim, sim. Isso é coisa de menininha, né, cara? Isso não é coisa de homem adulto, né? É pequeno. Não, coisa de menininha é você fazer bravatazinha de que você é um machão e quando a Polícia Federal bate na sua porta, você já pega o primeiro avião e foge do país. E o Bolsonaro tá louco pra fugir porque ele tem medo de ser preso. Não é uma preocupação pequena de um ser humano, né? Com certeza. Ele tinha que estar preocupado em obrigar o Bolsonaro a cumprir o que ele falou, sendo que ele, irrefutavelmente, tem uma posição política. Ele tem muita gente que... Ele teve 60 milhões de votos, 58 milhões de votos. Então, ele tem um papel. Sabe o que eu achei interessante? É que isso que eles estão falando foi feito desde 2019. As pessoas estavam dizendo, olha, Bolsonaro, você está fazendo coisa errada. A Lava Jato estava sendo destruída. O que esse pessoal falou? Não falou nada. Esse bunda mole, esse cagalhão do Alan dos Santos ficou calado, ficou defendendo. A Lava Jato foi boicotada. O que o senhor Alan dos Santos está fazendo? Estava lá puxando o saco do Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro dizendo, olha, isso não é momento de a gente criar uma anarquia do país, não sei o quê. E você estava calado. Agora vocês estão dizendo que o que falta ao Bolsonaro é ser aconselhado, é ser criticado. Quando vocês mesmos, ao menor sinal de crítica, você dizia que se não o PT volta,
né? Senão o PT volta, né? Não faz crítica não, não fala, senão o PT volta. Cara, vocês são muito mentirosos. Vocês são muito pilantras pra chegar a essa conclusão, cara. Vocês são muito sem vergonhas. Muito cara de pau. É de uma cara de pau extrema. Essa entrevista é ridícula. Eu não sei nem se isso pode falar se é uma entrevista, porque nós temos um bocó como o Monark, que é uma besta quadrada, e nós temos um malicioso como o Alan dos Santos. Um malicioso que imputa aos outros aquilo que ele faz. O que ele imputa de ruim aos outros, né, é aquilo que ele faz. E aquilo que ele diz que as pessoas deveriam fazer, de fato elas fizeram. E o que esse cara fez? Boicotou, perseguiu, caluniou, injuriou, fez o diabo a quatro. O que vocês fizeram com o Nando Moura? O Nando Moura não criticou certas coisas? Não colocou certas incoerências? Petista na Procuradoria-Geral da República, a articulação de desestabilizar a Lava Jato, a Lava Toga, que foi boicotada pelo Flávio Bolsonaro. Ele denunciou isso, botou a boca no trombone. O que vocês fizeram? Vocês tentaram silenciar o cara. Vocês tentaram o quê? Caluniar, destruir a reputação do cara. Aí agora eles não fizeram nada. Não, a gente tem que criticar o Bolsonaro, sim, porque o Bolsonaro é a única esperança. É o que vocês fazem isso. E esse paspalho do Alan dos Santos faz isso porque ele tem interesse particular nisso. É só por isso. Não é por convicção, não é por patriotismo, não é por porcaria nenhuma. Entendeu? Então, em vez de querer destruir esse papel que ele tem, a gente tem que obrigar ele a conduzir esse papel da forma correta, entendeu? Obrigar como? Se qualquer tipo de insinuação de erro do Bolsonaro é considerado traição, de lesa pátria. Monark, não se meta em assunto de gente grande. Sabe o que você é como comentarista? Você é um jogador de videogame, cara. É só isso que você é. Por que você parou de jogar videogame pra fazer comentário político, cara? Você é um... Deixa pra lá. Porque não importa as pessoas. Aí é que eu discordo um pouco do que você tá falando. Eu acho que as ideias são mais importantes que as pessoas, entendeu? Eu, pessoalmente, eu tô cagando pro Bolsonaro. Eu tô colocando importância nas pessoas. E eu acho que o Nando Moura tinha que cagar pro Bolsonaro. Ele só tem esse ódio porque ele se importa muito com o Bolsonaro. Não. Eu acho que o Nando Moura tem razões pra ter ódio de uma pessoa como o Bolsonaro. Como tem razões de sobra pra ter ódio de gente como o Alan dos Santos. Vide, por exemplo, pessoas que ele apoiou, pessoas que ele recebeu, que ele, sei lá, tomou uma birita, sei lá. Vamos analisar uma coisa pelas acusações que fizeram contra o Nando Moura. Atacaram a família dele. Atacaram a sexualidade dele. Você imagina isso, no caso, um homem casado como o Nando Moura. Tá? Um homem casado. Você imagina a mulher dele recebendo uma notícia dessa. E até mesmo um sujeito aparecendo dizendo, olha, eu, né, vocês sabem o que aconteceu. Teve um sujeito que também era homossexual e tudo, e que falou que teve alguma relação com o Nando Moura. Pensando numa situação como essa, para a esposa dele, para a família dele, o quanto isso poderia abalar o casamento? Mas o senhor Alan dos Santos e muitos outros não tiveram o menor escrúpulo para isso. Se ele descobrisse algum podre de qualquer pessoa, porque veja, digamos que, sabe, eu acredito que não é verdade, que acho que foi uma injúria monstruosa contra o Nando Moura, mas independentemente de qualquer coisa que seja, se é verdade ou mentira, isso não é da conta de ninguém. Isso não é coisa que se exponha de um homem assim, de forma gratuita. Porque foi isso que aconteceu com o Nando Moura. O Nando Moura está falando algumas verdades inconvenientes, e como ninguém tinha resposta para aquelas verdades inconvenientes, resolveram atacar a reputação do cara, destruir o cara, aquele tal do carteiro reaça. O Nando Moura, como um cidadão comum, deu um esporro naquele cara, criticou as atitudes dele. Talvez sim, talvez o Nando Moura pudesse conversar pessoalmente com ele, enfim, mas o Nando Moura é um formador de opinião. E ele falou algumas coisas que desagradaram. E o que falaram pro carteiro reaça? O que o carteiro reaça fez? Ele respondeu porque ele defendia as convicções políticas dele, porque ele defendia tal coisa e achava que o Nando Moura estava errado? Não. O que ele fez? Ele atacou a família do Nando Moura. Se existe coisa mais covarde, é você atacar o lado mais fraco daquilo que é seu, que é a sua família. Gente que não tem nada a ver. Colocaram coisas pessoais, muito íntimas do Nando Moura, falando coisas absurdas, escabrosas. E esse pessoal ainda acha que a raiva do Nando Moura com o Bolsonaro é política. Para com isso é muito feio pra vocês. Eu não me importo com o Bolsonaro ao ponto de ter ódio dele, entendeu? Eu só me importo com o Bolsonaro ao ponto de como eu posso usar ele pro bem do Brasil. Olha, Monark, você usar alguém tá... Olha, essa entrevista aqui chega a ser de uma coisa assim que chega a ser cômica. Vamos lá. O Bolsonaro pode ser utilizado para melhorar a vida de todo mundo?
incluindo a minha, se pode, vamos explorar esses mecanismos. Cara, se o Bolsonaro serviu para ser alguma coisa, ou ser utilizado para alguma coisa, foi para destruir toda uma pauta que foi construída há pelo menos 10 anos. No mínimo. Será que essa besta quadrada não percebeu que o Bolsonaro arruinou a direita brasileira? Que hoje em dia a direita brasileira tem cada vez menos credibilidade? Que tudo aquilo que eles prometiam, eles fizeram tudo o contrário? Vou repetir. Em 2019, o Bolsonaro tinha faca e queijo na mão. E hoje nós estamos perdendo poder. Será que isso já não é resposta conclusiva? Ou vocês vão ainda culpar o pleito eleitoral por ter sido fraudado, blá blá blá, e vocês não provam até hoje isso? Tanto não é prova que quando o Bolsonaro tentou impugnar as eleições de 2022, ele não impugnou o primeiro turno, ele só impugnou o segundo turno. Claro, porque no primeiro turno ele foi muito favorecido no âmbito das bancadas da Câmara dos Deputados do Senado. Ou seja, o pessoal em peso votou em candidatos bolsonaristas no Senado e na Câmara. Aí, claro, isso não pode se anular. O que pode se anular é o segundo turno. Aí no segundo turno houve fraude. No primeiro turno não houve fraude. No segundo houve. Aí, claro, Alexandre de Moraes, muito perspicaz, que é uma raposa da República, que é um matreiro, pediu para que, se houvesse razões de impugnação de urnas eleitorais do segundo turno, então, pela conclusão lógica, haveria também fraudes no primeiro turno, já que ele está dizendo que o pleito eleitoral todo é fraudulento. Mas vocês acham que o Bolsonaro impugnou as urnas do pleito eleitoral do primeiro turno? Vocês acham que ele é doido? Vocês acham que ele ia deixar um Zema na mão, um Tarcísio na mão, ou um Nicolas Ferreira, toda essa galerinha aí? Claro que não. Entendeu? E em vez de só jogar essa ferramenta fora. Não quero jogar a ferramenta Bolsonaro fora. Não, eu acho que tem que jogar fora pra ontem. É uma ferramenta podre. É uma ferramenta que só prejudica. Esse pessoal realmente tem uma fascinação doida pelo Bolsonaro que eu não entendo. Porque o cara só fez algo que é contrário ao país em todo sentido. Mas vamos lá. Eu entendo que ela tem um valor pra briga. Mas ela precisa se pôr à nossa disposição. Ah, com certeza o Bolsonaro vai se colocar à disposição de você, Monark. Com certeza. Pode ter certeza. Aposta, vai. Vai nessa, mano. Vai nessa. Porque por enquanto essa ferramenta, ela tá servindo pra ajudar o inimigo. De verdade. O inimigo tá usando a ferramenta Bolsonaro de uma forma muito mais astuta e muito mais eficiente do que a gente. É o seguinte, né? A gente tem que tratar o Bolsonaro como um idiota que precisa ser manietado, sabe? Ai, meu Deus do céu, como se o Monark tivesse realmente alguma experiência política para isso. Meu filho, existem pessoas muito mais malandras do que você que já estão fazendo isso. Chama-se Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto deve estar feliz da vida, assim, sorrindo com um brilho nos dentes, sabe? Porque ele está fazendo isso que você não é capaz de fazer, que o Alan dos Santos não é capaz de fazer e que muita gente não é capaz de fazer. Mas o Valdemar tem capacidade para fazer isso. Isso se deriva de uma cabeça durice do Bolsonaro e de uma imaturidade política da nossa parte. Da sua parte, Monark, da sua parte. Entendeu? Então eu não tenho nenhum desejo também de acabar com o papel político do Nando Moura. Eu quero que o Nando Moura continue fazendo sucesso e continue tendo público e exercendo os seus talentos. Mas eu quero que ele ponha os seus talentos em prol do bem comum. Não, em prol do bolsonarismo. Porque bolsonarismo não se confunde com bem comum. Da feita que o Nando Moura colocou certos defeitos da política do Bolsonaro e vocês não ouviram, não prestaram atenção e até queriam destruir a reputação do cara, então não há motivo algum para que o Nando Moura defenda algo que afete a moralidade dele, afete a honra dele e afete até mesmo a existência dele. É simples assim. O mesmo se pode aplicar, por exemplo, ao MBL. O MBL não é obrigado a defender um bando de facínoras que dão facada nas costas dos outros e ainda dizem que são traídos. É interessante, o bolsonarista faz isso. Ele te trai, ele te sacaneia e depois quando você critica, o traidor é você. Ah, para com isso, cara. Deixa de ser moleque. E se isso passar por defender o Bolsonaro numa cassação injusta, você tem que pôr o seu ódio de lado e defender a porra do Bolsonaro numa cassação injusta. Por mais que você odeie esse cara. Porque injusta segundo o quê? Segundo o jurista Monark? Bom, vamos lá. Não é mais sobre o Bolsonaro. É sobre o papel político, sobre a ideologia, o símbolo do Bolsonaro. É isso que importa agora. Não, o que é o símbolo do Bolsonaro? O símbolo do Bolsonaro é o seguinte, é uma enganação, um embuste monumental, em que através desse símbolo, um sujeito que se diz ser uma coisa faz totalmente o contrário do que diz. É um símbolo da mentira. É um símbolo da farsa. A gente não precisa do Bolsonaro para nada. Eu vou ser obrigado a concordar com um personagem do MBL chamado Renan dos Santos.
Renan dos Santos foi muito feliz nesta avaliação. Ele dizendo que, quando nós tivemos aquela oportunidade de derrubar a Dilma Rousseff em 2016, até 2018, a direita só estava crescendo. As pautas da direita estavam crescendo com uma confiabilidade e com uma respeitabilidade que até então não se tinha. Havia um intenso debate público. Mesmo no governo Temer, havia algumas pautas que são comuns à direita que estavam sendo aprovadas. Veio o Bolsonaro, cara, o PT voltou. É simples. Como é que esse símbolo é capaz de destruir tudo aquilo que a gente construiu? Até a Lava Jato, cara. Em 2016, 2017, se alguém pensasse, se alguém da classe política, se alguém do judiciário cogitasse tocar na Lava Jato, era a gente na rua quebrando tudo. Quem foi que amorteceu a Lava Jato? Quem foi que abobalhou a população? Foi o senhor Bolsonaro, esse cavalo de Troia que foi colocado para destruir a direita. Agora, se você quiser um cavalo de Troia como símbolo, tudo bem. Aí mostra, Monark, que você é uma inépcia do ponto de vista político. E no fundo a gente tá falando a mesma coisa, ou seja, não dá pra substituir as pessoas ao nosso bel prazer. Não, eu acho que dá sim. Eu acho que dá sim. É evidente, Alan dos Santos, que a sua carreira de vida depende hoje do bolsonarismo. Porque se o Bolsonaro cair, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado, aí você não tem por onde se apoiar. Você não tem por onde se segurar. É por isso que você fica desesperado defendendo o Bolsonaro. Você apostou tanto no Bolsonaro, você apostou tanto sua vida, que agora você está numa situação de refém dele. Aí é claro, aí você precisa defender essas taquadas aí de que o Bolsonaro é o único nome da direita. Ah, para com isso. Ou seja, o que Aí a gente você tem vira que fazer... comunista. Exato, o que a gente quer fazer é que, uma vez que o Bolsonaro ele tornou-se esse símbolo de patriotismo e liberdade na cabeça do brasileiro, ele consiga ter meios de ação para poder fazer isso, e não à vontade do Ramos, não à vontade do Flávio Bolsonaro, não à vontade do Tarcísio, não à vontade Nem à vontade dos gados políticos que ficam aplaudindo ele na esperança de migalha. Cara, olha, eu não entendi essa explanação. O que adianta você criar um símbolo que é uma fraude? Um símbolo que atenta contra tudo aquilo que se prega. O que adianta? Ou seja, o que esse cara está querendo fazer é o seguinte: nós temos que seguir uma mentira chamada Jair Bolsonaro, porque é uma mentira que inspira as pessoas. Isso me parece uma coisa assim do tipo Jorge Sorel, que na reflexão sobre a violência ele falava: olha, nós temos que criar um mito, o mito mobilizador das massas. Só que o problema é que esse mito atenta contra justamente aquilo que nós defendemos. Da feita que nós ficamos refém de um sujeito que praticamente traiu todas as pautas políticas e que está comprometendo até a oposição, então não adianta absolutamente nada esse símbolo, porque esse símbolo é uma farsa que serve justamente para posições políticas contrárias àquilo que se propõe. É uma palhaçada tremenda, vamos lá. Essa é uma vontade que não tem que ser respeitada também. Exato. É isso aí. E nisso o Nando Moura, eu entendo o papel dele, entendeu? É bom que ele exista, na minha opinião. Eu não acho o Nando Moura nocivo. Ele pode ter sido contra o Bolsonaro, ele pode ter sido. Ele pode estar jogando o bebê junto com a água da banheira. Mas ele tem total capacidade de mudar e de se transformar e de defender o bebê na banheira. Ah, que bonitinho. Agora o Bolsonaro virou o menino pompom da Johnson. Bota talquinho no bumbum do Bolsonaro imbrochável. Meu Deus, como o cara é patético. E não se preocupar com o germe que tá na água do bebê. Sacou? É isso que eu espero do Nando Moura. O problema é o seguinte, meu filho. É o seguinte. Não é somente o germe da água do bebê. É que esse bebê é um bebê podre. É um bebezinho de um ogro. De um ogro que, se for solto, vai fazer mal a alguém. Então você joga o ogro fora junto com a água do bebê. O bebê do ogro. Mas olha, convenhamos, é uma entrevista patética. Essa que é a palavra certa. Ali nós temos dois Brasis. O Brasil imaginário criado pelo Terça Livre, pelo seu Alan dos Santos, pelo seu Monark, e o Brasil real. O Brasil real é o seguinte: é o PT com grande chance de ter força e uma oposição inepta, demagógica, vagabunda. Uma oposição que não faz nada, é só bravateira, é só lacração de direita. Agora foi introduzido isso. E, portanto, é uma tremenda merda. Então, meus amigos,
fica para a próxima aqui. Realmente riam bastante desse vídeo, porque se você quiser realmente não entender o Brasil, acredite no Monark e no Alan dos Santos. Um grande abraço.